meu amigo Hugo, tudo bem com você? Aqui é o professor Maxwell de História, agora para a gente falar do final da Segunda Guerra Mundial. Você lembra que eu falei daquele cara que era muito ruim, chamado Adolfo Hitler? Que também tinha um outro cara que apoiava ele, o tal de Benito Mussolini, certo? Também, agora sendo claro, né, da Itália, também um cara muito ruim. Sendo que Hitler, como eu falei para você, estava ganhando a guerra até 1941, tá? Lá na Europa. E o que vai acontecer? Hitler vai começar a perder a guerra. E nisso que ele começa a perder a guerra, a antiga União Soviética começa a ganhar a guerra, já que Hitler tinha invadido a União Soviética para conquistar duas cidades dele, chamadas Leningrado e Stalingrado. Só que o que vai acontecer? A União Soviética vai reagir e vai expulsar os nazistas, os alemães lá da União Soviética, mas um oficial alemão resolve se render, fala assim, não quero brigar mais, que não está dando mais para mim, meus soldados estão passando fome, estão com frio, então eu tenho que abandonar. Então a União Soviética começa a ganhar a guerra. Mas aí o que vai acontecer? Os aliados, ao mesmo tempo, vão começar a avançar para Berlim, quando eles invadem primeiro a praia da Normandia, lá na França, tá? E lá, quando os aliados entram na Europa, ali pela praia da Normandia, na França, certo? Começa a avançar em direção à Alemanha. Mas aí tem outra parte também da guerra, porque também tinha o Japão, tá? Que apoiava a Itália e a Alemanha. Sendo que o Japão tinha atacado lá a ilha do Havaí, que pertence aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai gostar disso, sabe o que vai fazer? Vai chamar Guerra do Pacífico, tá? Na qual os Estados Unidos vai reagir contra os japoneses, tá? E vai começar a guerra lá no Pacífico e os Estados Unidos começa a ganhar essa guerra dos japoneses. Até que chega no final, sabe o que eles fazem? Jogam duas bombas atômicas no Japão, tá? Em duas cidades, chamado Hiroshima e Nagasaki, tá? Essas duas bombas atômicas vai mostrar o poder, né, de armamento que os Estados Unidos têm. E o mundo todo vendo aquele poder de destruição fica muito assustado. Então, os aliados, enquanto isso está lá na Europa, e consegue chegar a Berlim. Adolfo Hitler, como um cara muito ruim que a gente sabe que ele foi, antes dele, claro, Benito Mussolini foi morto pelos crimes que ele cometeu na guerra, tá? Pelos próprios italianos. E Hitler, com medo de ser morto, ele vai se matar. Ele e a sua esposa, que se chamava Eva Braun, tá? Então, quando eles dois chegam, a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro, aí acaba a guerra e a Alemanha vai se render. E o que eles fazem? Vai ser criado, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU. A ONU vai, com apoio lá dos aliados, tá? Vai dividir a Alemanha em duas, que vai ser chamada Alemanha Ocidental, que vai ser comandada pela Inglaterra, Estados Unidos e França, que são os países capitalistas, e a Alemanha Oriental, que vai ser comandada pela União Soviética, que vai ser comunista. Nessa divisão do país em dois, tá? Aí o mundo vai vir a era da Guerra Fria, que isso já é uma outra aula que a gente vai ter, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Vai ter um julgamento para julgar esses caras que foram ruins, tá? Entre esse julgamento vai estar, eles vão ser não só acusados, né, por ser responsável pela Segunda Guerra Mundial, mas também por ter criado os campos de concentração, onde eles mataram mais de 6 milhões de judeus. Isso só os judeus. Fora Testemunha de Jeová,
negros, homossexuais, tá? Que vão ser assassinados nesses campos de concentração. E foi realmente uma história muito triste essa parte aí dos campos de concentração, tá? Que em relação ao judeu vai ser chamado de Holocausto, tá? Que é muito triste. E assim, nesse julgamento de Nuremberg, eles vão ser julgados, alguns vão ser mortos, enforcados, outros vão pegar prisão perpétua, outros vão ganhar aí, às vezes, uma pena de 10 anos, e outros vão ser absolvidos. Entre esses que estavam aí do grande partido, estava Hermann Göring, estava Adolfo Heinz, estava também Albert Speer e outros, tá? Então, realmente, assim termina a Segunda Guerra Mundial e, claro, foi muito triste, porque a guerra só traz morte e muitas pessoas choraram e muitas famílias também. Mas ainda bem que tudo se acabou e o mundo voltou não ao normal, e sim agora dividido em duas partes, chamado agora o mundo de bipolar. De um lado, o capitalismo e do outro, o comunismo. Mas isso é matéria, meu amigo Hugo, para outra história, tá bom? Hugo, por favor, não esqueça de fazer os exercícios, as primeiras 4 questões aí, tá bom? Do livro, das páginas 295 e a página 296. Faz as 5 primeiras, tá bom? E depois não esqueça, por favor, de ir lá no Zoom para a gente se ver 10h30 da manhã, tá? 10h30 da manhã, estamos com um encontro marcado lá no Zoom. E lá você vai ver os seus colegas e, claro, ver aqui o professor, né? Que eu não sou de ferro. Então, meu amigo Hugo, até a aula, tá? E não esqueça, lá no Zoom, 10h30, tá bom? Um abraço, tchau e até a próxima, meu amigo Hugo. Vídeo aula. Tchau!